Muito bem. Nós estamos, irmãos, hoje é o último domingo do mês de junho. E durante todo o mês de junho, nós tivemos o cuidado de trabalhar durante os domingos com mensagens mais de fortalecimento espiritual, de renovo espiritual. Porque a nossa vida espiritual é a que comanda toda a nossa vida. Bem? Se eu estiver bem espiritualmente, a minha vida vai estar bem, a minha família vai estar bem, eu vou conseguir resolver os problemas, tudo ficará melhor. Então, nós tivemos esse cuidado durante todo o mês de junho de trabalhar essa questão espiritual, com palavras de despertamento, palavras para chamar a tua atenção, para despertar você para a vida espiritual, para o ministério. E hoje nós queremos concluir esse trabalho durante o mês de junho, trazendo uma mensagem que tem o seguinte título: Espiritualmente pronto para um grande projeto. Amém? Pode anotar aí, você que está anotando para compartilhar na célula. Espiritualmente pronto para um grande projeto. Você que trouxe a palavra de Deus, abra lá no livro de Êxodo, capítulo de número 3. Êxodo, segundo livro da Bíblia, capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 1 em diante. Glórias a Deus, aleluia. Glórias a Deus. Vamos lá, diz assim, ó: apacentava Moisés no rebanho de Jétro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, ao Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá, e verei essa grande maravilha, para que a sarça, por que a sarça não se queime? Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra, a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão, porque os egípcios os estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Amém? Glória a Deus. Aqui começamos, nesse texto começa um grande projeto de Deus sobre uma nação. Tirar essa nação da escravidão do Egito e levar essa nação para uma terra deleitosa, uma terra de prosperidade, uma terra de fartura, uma terra abençoada. Mencionada aqui nesse texto como uma terra que emana leite e mel. Uma terra muito abençoada. Aqui começa o início desse projeto tão maravilhoso da parte de Deus. E dentro desse projeto tem a participação de uma pessoa, e uma participação muito importante, que é a participação de Moisés. Moisés é o homem escolhido por Deus para esse grande projeto. Deus escolheu este homem, e agora Deus se manifesta a este homem, chamando ele para esse grande projeto, tirar o seu povo lá da terra do Egito. Então nós vamos ver nesta noite um pouquinho da trajetória deste homem, alguns acontecimentos na vida dele, e como houve uma preparação espiritual para que esse grande projeto acontecesse na vida dele. Então eu vou tentar narrar um pouquinho, desde o nascimento de Moisés até o momento de hoje. É claro que não vou narrar a história toda,
mas alguns episódios na vida dele que são importantes para que a gente possa compreender o que aconteceu de diferente na vida de Moisés, que fez com que esse projeto de Deus ele acontecesse. Então vamos voltar no tempo. Vamos voltar 80 anos atrás, quando Moisés ele nasceu. Moisés ele nasceu num período em que os egípcios fizeram uma coisa assim, um controle bárbaro da natalidade do povo de Israel. O faraó que comandava o Egito na época começou a perceber que os israelitas, os judeus, eles cresciam muito rápido, nascia muita gente, mesmo eles estando numa dificuldade, mesmo sendo escravos, péssima moradia, péssimo alimento, trabalhando como escravos, muita dificuldade. Mesmo assim, aquele povo crescia e se multiplicava. E aquele faraó ficou com medo. Ele disse assim para os seus generais: você já imaginou se no futuro esse povo se torne maior do que nós e se alie com um dos nossos inimigos e venha prantear contra nós? Quer dizer, nós vamos ter um inimigo dentro de casa. Então vamos tomar algumas medidas para impedir que esse povo continue crescendo tanto no meio de nós. E aí eles tomaram uma atitude bárbara. Ele mandou matar todos os meninos. Mandou deixar as meninas, porque daí as mulheres eram dadas aos egípcios. Mas os meninos, os homens, que poderiam se tornar guerreiros de um exército e lutar contra eles, ele mandou matar. Foi um dia de pranto, foi um dia de lamento, foi um dia de angústia. Você já imaginou? Você tem que pegar o teu filho, você deu à luz a um filho, a um menino, uma criança que você ama, e você tem que pegar esse menino, entregar e ver esse menino sendo morto na tua frente. Foi uma coisa bárbara, uma coisa horrível que aconteceu. Amém? Eu acho que nós podemos até pegar como exemplo, essa semana também aconteceu uma coisa horrível aqui no Brasil. Foi o assassinato de uma criança com 7 meses na barriga de uma menina. Aconteceu ali situações horrendas em todos os lados. Porque uma menina de 10 anos engravidar é uma coisa terrível, é uma coisa que não cabe no nosso entendimento. E infelizmente a menina engravidou com 11 anos de idade, completando 11 anos de idade. Ela estava grávida já de quase 7 meses e uma juíza decidiu manter a gravidez por mais algumas semanas, mandou fazer uma cesárea para tentar salvar aquela criança. Mas houve uma repercussão tão terrível na imprensa, tiraram a juíza do caso, assumiu uma outra pessoa e mandou fazer um aborto de uma menina de 11 anos e mataram uma criança de 7 meses dentro do ventre. Eu quero deixar isso registrado aqui, porque nós somos contra o aborto. Nós não podemos concordar com o assassinato de criança. Eu, particularmente, não estou falando em nome da Quadrangular, não estou falando em nome de vocês, em nome de nenhum pastor, eu estou falando em meu nome. Eu sou contra qualquer tipo de aborto, mesmo que seja proveniente de um estupro. Uma criança gerada no ventre de uma mulher, ela não pode ser assassinada. Essa criança não tem culpa do que aconteceu. A nossa sociedade, ela caminhou para um desequilíbrio total com relação à sexualidade. Hoje existe uma depravação sexual que permeia o ser humano. E é por isso que a cada dia que passa, a gente vê cada vez mais coisas horríveis, Então eu sou contra o aborto. Eu sou a favor de uma penalidade dura, uma penalidade severa, uma penalidade de punição muito séria na vida de uma pessoa, tanto que comete o estupro, como que comete o aborto. Particularmente, estou falando de mim, não estou falando em nome da Quadrangular, em nome de vocês e nem em nome de nenhum pastores. Eu estou falando do que eu acredito. Eu sou contra isso. Eu lembrei agora, falando a respeito dessa barbaridade que os egípcios fizeram. Mataram todos os meninos. A mãe de Moisés, quando teve o menino, o coração de mãe disse assim, não mate teu filho. Não entregue o teu filho para ser morto. Defenda ele. Tem que fazer algo para salvar a criança. E a mãe de Moisés escondeu o menino durante 3 meses. Depois de 3 meses ela não pôde mais esconder. E não sabia o que fazer. Então ela teve uma ideia. Só um pouquinho. Vocês me perdoem que estou ainda um pouco engripado. Mas vamos lá. Ela teve uma inspiração, uma ideia. Ela fez um cesto de junco, betumou o cesto, colocou o menino e soltou no Rio Negro.
Ele foi descendo água abaixo. A Bíblia diz que a filha de Faraó, ela vinha todos os dias se banhar às margens do rio Nilo. Ela escutou o choro da criança, mandou trazer aquele cesto, viu o menino, gostou da aparência dele e disse: eu vou adotar esse menino como meu filho. A irmã de Moisés, Miriam, uma menina ainda, ficou acompanhando as margens do rio Nilo para ver aonde o cesto ia parar. Era o irmãozinho dela que estava no cesto. Então ela ficou acompanhando. Quando ela viu que a filha de Faraó tinha tomado o cesto, ela se aproximou e disse assim: minha senhora, gostaria que uma hebreia amamentasse o menino, ele ainda mama. Quer que eu arrume uma hebreia para amamentar? E a filha de Faraó disse: sim, providencie. Se você conhece alguém, chame alguém. Ela vai e chama a própria mãe. A mãe vem e a filha de Faraó entrega o menino e diz assim: ó, você vai amamentar ele para mim. E quando ele desmamar, você entrega e eu vou adotar ele como filho. Estima-se que a mãe de Moisés amamentou ele até os 2 anos de idade, aproximadamente. Agora vem um ponto, é o primeiro ponto que eu quero destacar. Moisés, ele recebeu uma promessa. Por que ele recebeu uma promessa? Você não vê nenhuma narrativa aqui, nenhuma narrativa de Deus ter se manifestado e dizer assim: ó, eu tenho um propósito na vida desse menino. Não houve isso. Mas olhe bem, a mãe de Moisés olhou para os indícios, olhou para os acontecimentos e começou a entender. Para ele ter passado por esse livramento, é porque Deus tem um projeto na vida dele. É porque Deus tem algo na vida dele. Deus tinha algo na vida daquele menino. A mãe sentiu que tinha algo na vida daquele menino. Irmãos, eu não preciso receber uma profecia verbal. Se acontecer, amém. É gostoso, é bom receber uma profecia, mas eu não preciso receber uma profecia para entender que Deus tem algum projeto, uma promessa da minha vida, em alguma área da minha vida, aos indícios ao meu redor que mostram isso. Aí entra em ação o homem e a mulher de Deus. O que a mãe de Moisés faz durante 2 anos? A mãe de Moisés balança o menino, amamenta o menino e profetiza na vida dele e diz assim: você vai ser um grande homem de Deus. Deus vai te usar para livrar o nosso povo aqui dessa escravidão. A mãe de Moisés profetiza na vida dele, lança a palavra. Só foi 2 anos, irmão, só foi 2 anos de profecia. Mas ela gerou uma grande promessa na vida daquele menino. Você pode gerar uma promessa na tua família, irmão. Você pode gerar uma promessa no teu casamento, pare de reclamar dele e comece a profetizar. Comece a lançar palavras de bênção. Tem crente que está na igreja há um século e não aprendeu. Só lança palavra negativa: não vai dar, não vou conseguir, não vou chegar lá, eu não tenho sorte, isso não é para mim. Nunca vou ver minha família na igreja, meu marido não muda, não se converte. Só lança palavra negativa, irmão. Seja uma boca de Deus. A Bíblia diz em Provérbios 14:1, diz assim: ó, a mulher sábia edifica a sua casa. Seja homem ou mulher de Deus e edifique a tua casa. Pare de reclamar. Pare de reclamar do teu trabalho, do teu sustento, da tua renda. Pare de reclamar do que você tem. Profetize. Transforme os pequenos indícios em uma promessa. A mãe de Moisés faz isso. Durante 2 anos, ela gera uma promessa na vida daquele menino. Moisés cresce lá no palácio. Durante 40 anos, preste atenção. Durante 40 anos, Moisés fez uma única coisa: estudou e se preparou como um egípcio. Ele morava no palácio, ele circulava pelo palácio e ele estudou religião, estudou filosofia, psicologia da época, estudou cultura egípcia, ele estudou tudo que os egípcios tinham para oferecer. Ele, filho da filha de Faraó, neto do Faraó, tinha essa regalia, tinha uma vida de rei. Mas no coração dele sempre batia: eu sou um hebreu. Deus tem um propósito comigo para livrar o povo de Israel dessa escravidão.
Só que ele não sabia exatamente o que acontecia. Quando ele completou 40 anos, ele começou a se relacionar um pouco mais com os hebreus. Então ele começou a visitar os campos de trabalho, ele começou a visitar os acampamentos dos judeus e começou a enxergar a realidade do seu povo. Então ele sentiu no coração o desejo de fazer algo para proteger o seu povo. Esse é o meu segundo tópico. Uma tentativa humana frustrada. Um belo dia ele saiu e ele viu um egípcio batendo no hebreu. Porque eles eram escravos. Como é que você acha que eles eram comandados? Comandados como escravos. Eles apanhavam. Eles eram forçados a trabalhar. Moisés viu o egípcio batendo no judeu, no hebreu, e no coração dele disse assim: o que adianta você andar dentro do palácio, de toda essa formação, tua mãe profetizou na tua vida, mas você não está fazendo nada. Ele disse: não, eu vou defender meus irmãos. E ele foi, brigou com o egípcio, e a ira tomou conta dele, irmãos. A ira que é brilho tomou conta dele, e ele matou o egípcio. Matou o egípcio, cavou a areia e enterrou. Tentou esconder o homicídio que ele havia cometido. No outro dia, quando ele saiu novamente, achando que ninguém sabia, né? Ele viu 2 hebreus brigando. Ele disse assim: são irmãos, não pode brigar. Chegou um deles e disse assim: não, você tem que parar de brigar, vocês são irmãos. Um deles se voltou para Moisés e disse assim: por acaso Deus te constituiu como juiz sobre nós? Ou você vai querer fazer conosco o mesmo que você fez com o egípcio antes? A história veio à tona. E Faraó mandou prender Moisés. Para não ser preso, Moisés ele foge. Sabe o que a gente aprende aqui, irmãos? Qualquer tentativa humana nossa se torna frustrada. Ele tenta fazer algo, mas ele deixa a situação ainda pior. Por isso que domingo passado nós pregamos aqui, em um certo momento eu usei uma frase assim, ó: evite precipitação. Evite precipitação. Não se precipite quando você vai tomar uma decisão, meu irmão. Não se precipite. Vê se Deus está naquele negócio, se Deus está dando inspiração, se Ele está dando direção daquilo que você vai fazer. Moisés se precipita, e agora o que acontece com ele? Agora ele tem 40 anos de idade, agora ele é um assassino, ele matou um homem, e ele tem um mandato de prisão. E ele se torna um fugitivo. E ele foge. Moisés foge, e ele vai até a casa de um homem chamado Jetro. A Bíblia diz que Jetro era sacerdote. E Moisés fica na casa de Jetro. Jetro coloca ele para pastorear ovelhas. Moisés se apaixona por uma das filhas de Jetro, casa com uma das filhas de Jetro e constitui sua família ali nas terras de Jetro e fica pastoreando ovelha. E ele fica 40 anos na casa de Jetro. 40 anos. Parecia 40 anos de esquecimento. Pastor, mas cadê a promessa? Cadê a promessa? Cadê? Cadê aquele desejo no coração de que Deus tinha um propósito com a vida de Moisés? Cadê? Cadê a promessa que Deus deu? Cadê? Agora eu estou aqui, ó, nas terras de Jetro, pastoreando ovelha. Eu estou praticamente no esquecimento. Não estava no esquecimento, irmãos. Não estava. Estava passando por um período de preparação espiritual para que o plano de Deus, o projeto de Deus se cumprisse na vida dele e também na nação do povo de Israel. Foi 40 anos de preparação, 40 anos sendo pastoreado por um sacerdote e 40 anos pastoreando ovelhas. E ele pastoreou ovelhas, rebanho de verdade, ovelha, animal. Mas foi uma preparação porque ele teria que pastorear uma nação de mais de 2 milhões de pessoas. Então foram 40 anos de preparação. 40 anos em que ele foi forjado por um pastor, por um sacerdote, por um homem de Deus que ensinou ele como trabalhar com Deus. Ninguém vê uma promessa se cumprir na sua vida sem ter uma preparação espiritual. Por isso que o tema da mensagem é espiritualmente pronto para um grande projeto.
Você pode ter a sensação em algum momento que você está no esquecimento. Pastor, Deus tem uma promessa na minha vida, eu senti que Deus tinha algo para mim, eu até recebi uma profecia, ou talvez não recebi uma profecia, mas eu vi os indícios, tudo indicava que Deus tinha um plano para a minha vida, um plano no casamento, um plano na família, um plano financeiro, profissional, espiritual, ministerial, mas algo que eu estou vivendo, pastor, não condiz. Não é a minha realidade, não é. Parece que eu estou esquecido aqui no meio do rebanho, cuidando de ovelha, subindo e descendo um monte. Eram os 40 anos de preparação, 40 anos de pastoreio. E sabe, irmãos, Jetro, sabe como é que Jetro era, irmãos? Jetro era um sacerdote, era um pastor linha dura. Aquele pastor que pastoreava, com cajado na mão, com disciplina, com orientação, com correção. Anos depois, Jetro vai se encontrar com Moisés. Agora Moisés está liderando o povo de Israel, está lá no deserto. Jetro vai fazer uma visita, viu algo que Moisés estava fazendo, chamou Moisés e disse assim: você está fazendo errado. Porque assim que Jetro era um sacerdote, ele era um homem de Deus, ele era um homem disposto a ensinar, a orientar, a corrigir. Eu sei que o povo não gosta disso, irmãos, eu sei que o povo não gosta. O povo simpatiza mais com aquele sacerdote melosinho. Deus é contigo, pode continuar errando, mas Deus é contigo. Eu sei que o povo gosta de sacerdote meloso, cheio de profecia. Eu sei que o povo não gosta muito de sacerdote, de pastor, que é duro na palavra, que corrige, que ensina o que é certo. Eu sei disso, eu pago um preço alto por conta de tentar ser esse homem de Deus que corrige, que orienta, que mostra o caminho certo, que diz assim: ó filho, se você fizer desse jeito, lá na frente você vai pagar o preço, não faça. Eu sei que o meu posicionamento como homem de Deus, como pastor, nem sempre é bem aceito pelas pessoas que vêm a esta igreja. Mas Jetro era um homem de Deus, e o que saía da boca de Jetro, Deus confirmava e Deus honrava, Deus abençoava. Aqui está a diferença, irmãos. Você pode até simpatizar mais com aquele sacerdote, aquele profeta melosinho, que concorda contigo em tudo, que diz palavras, sempre palavras suaves para você, nunca te confronta. Eu vou falar de mim. Eu não gosto. Eu não gosto de pastor meloso. Pastor que fica tentando amaciar meu ego, só me elogiando. Eu não gosto. Aliás, eu fui formado por um pastor que sempre tinha na mão o cajado. Eu fui forjado no ministério, irmãos. Eu não peguei maciota, não peguei presentinho, não peguei nada de mão dada. Eu tive que pagar o preço pelo meu ministério, eu tive que pagar o preço. Em alguns momentos lá sozinho, chorando sozinho, se sentindo esquecido. Mas era o meu tempo de uma vida espiritual para se preparar para o projeto de Deus. E eu gosto de pastor assim, ó, pastor que confronta. Tanto é que as mensagens que eu ouço, eu gosto de ouvir mensagem de pastor que fala a palavra, que ensina, que corrige, que abre os olhos assim, ó, a Bíblia diz isso, meu irmão. Quer continuar errando, continue. Eu não gosto de pastorzinho meloso. Desse que pega o microfone e diz: está vindo barulho, vem pra cá. Não sei como é que tem gente que vê tanta nuvem, tanto anjo, tanta unção, tanto poder, tão fácil. A igreja se reúne, não dá glória a Deus, não fala nada. Mas vem uma unção, irmão. Sem uma igreja que glorifique a Deus, que busque a presença de Deus, não tem unção que desça dentro de uma igreja. E sem ter uma vida espiritual correta, não adianta, não vai ter promessa nenhuma que se confirme na vida das pessoas. Quarta-feira eu ministrei aqui sobre o plantio. Entre lá no YouTube e assista. Eu quero te dar um conselho. Entre lá no YouTube e assista. Trilho do Crescimento SAP. Lá no YouTube. E assista a mensagem que eu ministrei aqui na quarta-feira. Que fala sobre plantio e sobre colheita. E você vai entender, porque às vezes tem gente que diz assim: ó, eu estou colhendo o que eu não plantei. Escolhas erradas. Jetro era um pastor linha dura, irmãos.
Sabe aquele pastor linha dura? Preparou Moisés. Por quê, irmão? Por quê? Nós estamos falando de um camarada que Deus tinha um projeto para a vida dele. Para ele liderar uma nação, tirar essa nação do Egito e levar ela para Canaã. Nós não estamos falando de um projetinho pequeno, irmãos, um projetinho individual, particular, não. Nós estamos falando de um projeto de uma nação. Ouça o que eu vou dizer para você. Deus está te tratando com um braço forte. Deus está te moendo, está te esmagando. A aprovação está grande na tua vida. Você tem procurado fazer o teu máximo. Você tem buscado, você tem vindo na igreja, tem orado, tem feito campanha. Mas parece que Deus está te moendo. Isso é um sinal que Deus tem um grande projeto para a tua vida. Aleluia. Vamos para o quarto para me encerrar. Quarto. Chega a hora que as coisas mudam. 40 anos depois, agora Moisés. A vida de Moisés era dividida em 3 etapas. Os 40 primeiros anos da sua vida, Egito. Aprendeu tudo sobre o Egito. Foi agir de forma humana, fez errado. 40 anos no deserto, pastoreando ovelhas e sendo pastoreado por Jetro. Agora com 80 anos de idade, chegou a hora que as coisas vão mudar. Eu quero profetizar sobre a tua vida nesta noite. Depois da preparação espiritual da tua vida, as coisas vão mudar. As coisas vão mudar. Depois de 40 anos, Moisés sai um dia para apacentar as ovelhas. E ele chega no monte, no mesmo monte que um dia, anos depois, Elias vai subir. É o monte chamado Monte Horebe, o monte de Deus. E quando Moisés chega no monte de Deus, quer dizer, chegou a hora, teve um tempo de preparação espiritual. Teve um tempo, Deus foi montando, Deus foi trabalhando. Moisés também nem percebia. Quando o Jetro chegava para ele assim, não faz assim, faz diferente. Não, Moisés, teu pensamento está errado. Talvez ele nem percebia, ele se sujeitou àquilo, mas ele não percebia que era Deus tratando, Deus trabalhando, Deus moldando a vida dele. Eu me lembro uma vez, irmãos, que eu estava passando muita dificuldade. Eu tinha vindo para o Rio Grande do Sul e estava ajudando um pastor numa igreja, mas eu não tinha salário da igreja. Eu recebia uma ajuda, assim, de vez em quando, financeira. Mas eu trabalhava, a pastora trabalhava, mas estava muito difícil, Estava muito difícil trazer recurso suficiente para suprir a necessidade de casa. E eu fui falar com o pastor. E aí eu fui lá, fiquei uns 40 minutos conversando com ele. Eu com as contas atrasadas, talão de luz pronto para cortar a luz. Aí ele ouviu tudo que tinha para falar. E aí ele olhou para mim e disse assim: eu teria e poderia te ajudar, mas não vou te ajudar. Porque você vai ter que aprender a confiar em Deus. Eu saí de lá arrasado. Era a única pessoa que eu achei que poderia me ajudar. O meu pastor. Que todo mundo às vezes espera que resolva o seu problema. Não é isso que você espera, que você procura um pastor, vou trazer uma situação para o pastor vai me dar a direção certa do que eu tenho que fazer e até vai me ajudar. Eu esperava que ele me ajudasse. Eu esperava, mas não é o que Deus queria. E eu agradeço a Deus por ter inspirado ele a agir daquela maneira. Porque aí eu entendi que eu tinha que aprender a confiar em Deus e não confiar em pessoas. Esperar em pessoas. Confiar nas pessoas eu confio, mas eu não posso ficar esperando as pessoas, irmãos. Eu não posso ficar esperando pelas pessoas. Eu tenho que confiar em Deus. E essa é uma lição que você precisa carregar na tua vida. Confie nas pessoas. Tem muita gente boa. Tem muita gente que nos ajuda. Tem muita gente. Eu sou muito grato a muitas pessoas que já me ajudaram na minha trajetória. Mas a minha confiança não está neles. A minha confiança está em Deus. Eu tenho certeza, tenho convicção que Deus me chamou, Deus me escolheu. Eu posso até passar alguns momentos difíceis. Eu posso até passar por alguns momentos até de conflito interno. Conflito comigo mesmo. Conflitos. Todo ser humano tem. Mas sempre quando eu dobro meu joelho para orar, uma das minhas orações é essa: Senhor, eu confio no Senhor. Eu confio que o Senhor está no controle. Eu posso até ser abatido, eu posso até ser humilhado,
Mas eu confio em Deus. Eu sei que Ele não me desampara. Se Ele permitir alguma coisa na minha vida, é porque algum propósito Ele tem. Ele não permite nada, nada, sem que haja um propósito. E eu jamais pecarei contra Ele, reclamando, imputando a Ele alguma dessas coisas. Dizendo assim: Senhor, o Senhor me abandonou, o Senhor me esqueceu. Porque eu sei, eu tenho confiança, eu sei que Ele cuida de mim. Eu sei que Ele não me desampara. Chega a hora que as coisas mudam. Moisés chegou no Horebe. Ele chegou no ponto certo. Agora ele está pronto espiritualmente. Você acha que Deus entregaria um grande projeto como esse na mão de uma pessoa despreparada espiritualmente? Eu vejo acontecer frequentemente aqui, irmãos, pessoas que despencam espiritualmente por causa de um emprego, por causa de um carro. Despencam por causa de um namoro. Você acha que Deus entrega? Esse é o grande sinal que já não veio de Deus. Não foi Deus que deu. Não foi Deus que deu. Não foi. Se aquilo que chegou nas tuas mãos te tirou do propósito de Deus, é o primeiro sinal que não foi Deus que deu. Não foi. Foi uma armadilha do diabo que te tirou do foco. Eu vejo frequentemente acontecer aqui com pessoas, irmãos. Aqui, na minha trajetória, por onde eu passei, eu já vi acontecer muitas vezes. Pessoas que até testemunham assim: pastor, conta o testemunho lá, foi Deus que me deu. Mas tira a pessoa do propósito. Eu digo: não foi Deus que deu. Não foi. Você se enganou. Você queria tanto, o diabo falou assim: então eu vou te dar, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou te tirar da presença. Como eu testemunhei aqui domingo passado, o meu testemunho. Não foi um testemunho, né? Foi um testemunho de uma experiência ruim que eu passei por conta disso. Porque não foi Deus que deu. Foi o diabo que se aproveitou de um descuido meu. Quando é de Deus, irmão, tudo se encaixa. E você permanece no propósito. Quando a pastora casou, eu não era convertido. Pergunta para ela se alguma vez eu proibi ela de ir na igreja. Pergunta para mim se eu gostava de crente. Não, eu tinha raiva de crente. Tinha raiva de pastor. Mas eu não proibia ela de ir na igreja. Por quê? Porque Deus não permitia. Deus tinha um propósito. Deus tinha um propósito. E Deus disse assim: você não vai falar. Deus impedia que eu falasse qualquer coisa, eu impedisse ela de ir na igreja. Porque quando é de Deus, Deus cuida, irmão. Deus cuida, Deus prepara. Se está te tirando do propósito, eu não sei, Deus está falando com alguém aqui. Isso não estava no meu esboço de mensagem. Se está te tirando do propósito, não é de Deus. Não é de Deus. O diabo está te enganando. Se está te tirando do propósito, o diabo está mentindo para você de novo. Está te iludindo. Quando chega a hora, as coisas mudam. Moisés chegou no Monte Horebe. Ele olhou para uma sarça. E assim, irmãos, Deus sinaliza para o seu povo. Deus sinaliza para o seu povo. Falei esses dias aqui, eu falei assim, até quando eu aconselho mais individualmente, as pessoas me procuram, eu digo assim: peça um sinal para Deus, Ele vai te dar. Ele vai te dar. Uma vez eu estava trocando uma moto num Fusca. E aí, acha vida, querendo carro, precisava e tal, mas o coração batia forte. O cara não pode fazer coisa errada. Aí o negócio